Sejam bem-vindos a mais um episódio do LabTech Play. Meu nome é Leonardo Nunes, eu sou estagiário do LabTech e para apresentar esse episódio junto comigo está aqui a doutora Bruna Fraga. Olá pessoal, sou a coordenadora do LabTech e professora na UDESC Balneário Camboriú. E o tema do episódio de hoje vai ser ecossistemas locais de inovação. Para falarmos sobre o tema, de como inovar dentro do município, a gente trouxe a Vitória Marques, que é mestre em gestão de políticas públicas. Tudo bem, Vitória? Seja muito bem-vinda ao LabTech Play. Tudo bem, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por estar aqui. Muito feliz por você ter aceito esse convite, né? E ainda assim, após eu ter sido banca, né, de mestrado da tua dissertação, que foi um belíssimo trabalho, né? Eu acho que foi um fechamento de um desenvolvimento de um trabalho muito interessante, que eu acho que tem a beneficiar muito o ecossistema, né, da região. Então, vou te pedir, Vitória, para te contar um pouco da tua trajetória, o que te levou, né, até o desenvolvimento desse trabalho e como é que é o teu envolvimento aí com o ecossistema da região da Anfre. Tá bom, vamos começar. Eu acho que dentro da minha faculdade, né, eu sou formada em Relações Internacionais e sempre gostei desses temas, né. Dentro da graduação eu estudava Diplomacia Corporativa, então também já essa parte de diálogos, articulações e etc. E foi bem atípica, né, porque eu entrei na faculdade, daí tivemos 2 anos de pandemia e daí eu me formei. No último ano eu fiz o mundo, né, então eu fiz presidente de centro acadêmico, comecei a me engajar dentro da universidade e ganhei o mérito, então por isso eu fui tão nova pro mestrado em gestão de políticas públicas, que era algo parecido com a minha área. E lá dentro eu precisava de uma bolsa, então eu fui bolsista dentro do Uninova. Ali começou tudo, né, que é o Hub de Inovação da Univale. Então, dentro do Hub, eu trabalhei com o professor Marcos, que também foi minha banca, né, no projeto Notórios, que era um projeto de mapeamento de inovação universitária. E aí comecei a ter contato com o que seria inovação. A gente foi para o Startup Summit também apresentar eles, que é um dos maiores eventos, assim, né, dessa área. E comecei a me interessar. Nesse ano também eu fui no evento Redes Cidades Digitais, alguma coisa nesse sentido que aconteceu em Itajaí. E aí comecei a entender o que era cidade inteligente, né? Então, esse primeiro ano de mestrado foi bem tentando encontrar o tema. E aí, no segundo ano, eu defini que eu ia trabalhar com o sistema local de inovação, porque a gente estava passando pela metodologia ali, né, que desenvolve os ecossistemas, feito principalmente pelo Sebrae, em Itajaí. Então, eu resolvi juntar 2 temas, que eram cidades inteligentes e o ecossistema de inovação, em um só. Depois disso, eu saí do Hub de Inovação, bem quando eu defini o tema, eu entrei no Elume, Centro Regional de Inovação, também fiquei lá 6 meses, eu acho, da inauguração até mais ou menos a metade do ano, aprendendo o que é tudo de um centro de inovação, distrito de inovação, quais são os programas, inovação aberta, enfim. Acho que foi um momento de muito aprendizado, principalmente ali com o Emerson e com a Manu mentorando. Então, foi incrível, assim, eles me ensinaram praticamente tudo que eu sei, assim, de como gerir um centro de inovação, o que tem lá dentro, quais são os programas, estágios de maturidade de cada empresa, de uma startup, enfim. E a partir dali eu comecei a me apaixonar, então eu também entrei dentro da comunidade de startups. Foi tudo nesse início de ano, assim, foi bem atarefado, assim. Então eu entrei dentro da comunidade de Costa Valley, comecei a ser voluntária, fui para o Startup Summit de novo, agora um pouquinho mais sabendo o que acontecia, então começamos a fazer aproximações estratégicas, assim, né, com um olhar mais de entender o que está acontecendo em todas as áreas, enfim. Participei do Community Leaders Academy, então também para entender como liderar uma comunidade. A gente puxou o SW, então o Startup Weekend, tudo esse ano passado, né? E aí eu entrei dentro do Centro Regional, do Polo Acate, Foz de Itajaí, que é onde eu trabalho agora. Então eu vou fazer 1 ano que estou lá, também focado agora, né, no terceiro setor. Eu trabalhei dentro da universidade, dentro do centro de inovação e agora na sociedade civil organizada. São 3 atores dos 4 ou 5 que a gente trabalha dentro do ecossistema de inovação, então eu tive várias visões. Dentro agora do polo, a gente é voltado para as empresas, para as startups e mentorias, benefícios, encontros para gerar negócio entre eles. Tudo voltado para isso. Então, essa foi minha trajetória meio acadêmica / profissional. E também participei do desenvolvimento de 2 ecossistemas, o de Itajaí, que a gente
participou ano passado, e o do de Balneário, que também foi no segundo semestre, e hoje eu permaneço dentro da governança também, ajudando de forma bem ativa. Acho que é isso. Legal. Um pouco. Sim, e assim, eu acho que a tua trajetória, ela marca muito, assim, com a caracterização daqui da região da Anfre, né? A multiplicidade de atores que fazem parte e estão envolvidos, principalmente, talvez, linkados por meio do Elume, né? Que é o Centro Regional de Inovação. Inclusive, a gente tem um episódio, né? Com a Manu e com o Emerson, que também são atores e pessoas que eu admiro, que eu gosto muito. Justamente porque eles vivenciam, né, a prática, a realidade, e eu também fui bolsista, né, trabalhei um tempo com eles, e só colocando a mão na massa mesmo para a gente entender um pouco, né, como aplicar isso na prática, né. Então, a gente vê que o ecossistema, na realidade, ele é um movimento, né, são pessoas que têm CPFs, né, que estão conectados por vários CNPJs que estão representados por atores da universidade, das empresas, do governo, da sociedade civil organizada, para gerar valor, né? Gerar valor comum, né? Tanto de produção de empreendimentos, de negócios, quanto de serviços, políticas públicas, né? E por aí vai. Conta um pouquinho, Vitória, como é que foi a tua participação no Eli? Quais são os passos, né, do desenvolvimento dele, para a gente entender até o que é a governança, né? Como é que ela foi construída, assim? Sim. Então, hoje a gente tem uma metodologia, né? Que eu até citei, eu entrevistei a Fundação CERT, que iniciou esse movimento, né? Principalmente o que eles sempre falam, né? A gente tem o hardware, mas não tem o software. Então, a ideia é que eles tinham um desafio de preencher os parques tecnológicos com empresas e startups, alguma coisa inovadora e tecnológica. E aí surgiu esse ecossistema local de inovação, que é uma metodologia que o Sebrae espalhou ao longo do... Aplica, né? Isso, ao longo do Brasil. E a ideia é justamente isso, ativar um ecossistema ou conectar um ecossistema, daí eles têm as variações, né? E em Itajaí a gente já tinha um ecossistema, só ele estava um pouquinho desconectado e talvez não tivesse um meio onde eles se conectassem sempre. A gente tem alguns eventos já na região, na cidade, então os atores sempre são os mesmos, a gente sempre comenta, né? Estamos nesses movimentos. Mas com a metodologia, todo mundo conseguiu sentar junto, olhar o que eles tinham, mapear o que tem dentro do ecossistema, como que as coisas se conectam e principalmente imaginar onde eles querem chegar. O que eles deveriam, onde eles querem chegar e como eles poderiam fazer para chegar lá. Que a ideia é realmente impulsionar, acho que esse é o propósito ali, né? É o nome de cabeça, mas era tipo impulsionar os negócios inovadores por meio da cultura da inovação dentro de Itajaí. E aí foi uma mão na massa, assim. Acho que foram 2 meses de encontro que a gente se reunia entre vários atores do ecossistema, todas as hélices bem representadas, para discutir o que a gente deveria fazer. Então, a gente precisa de mais fomento. Então, vamos articular um escritório de projetos para conseguir captar esse capital, né? Ou o desenvolvimento. Então, vamos integrar as ações dos programas que a gente já tem numa jornada empreendedora, para que quando o empreendedor chegue na cidade, ele saiba exatamente para onde ir, o que tem. Então, temos várias metas, né? E a governança, ela surge como um plus, né? Segundo a Fundação CERT, que é para ser o guardião, né, de todas essas metas, não deixar tudo se perder, porque todas as metas têm submetas, têm prazos, e a governança ela fica responsável por articular, porque o ecossistema, na verdade, ele é muito amplo, né, então a governança fica ali direcionando, acho que é por aí. Não, show de bola, acho que é bem esse o caminho. Vitória, qual que é a importância para os municípios e como que eles podem ser beneficiados, a região em si, com a adoção de um ecossistema de inovação próprio? Eu tentei achar várias respostas para isso dentro da minha dissertação, né? Porque a gente não tem limite, né? Então eu acho que um dos principais é a cultura da inovação que tu consegue fomentar. Então, não só startups e empresas de tecnologia conseguem inovar, todas as empresas, todas as pessoas, as universidades, todo mundo consegue inovar. Mas é necessário criar essa cultura da inovação e eu acho que o principal benefício é tu conseguir articular todo mundo. Então, todo mundo acaba se conectando, todos os atores, as hélices que a gente chama,
elas, dentro do ecossistema, elas têm um ambiente propício para se conectarem e criarem, juntarem esforços, criarem coisas conjuntas que conseguem impactar com menos recurso, mais pessoas. Eu acho que esse é o principal benefício dentro de um ecossistema de inovação, mas a gente também tem a parte econômica, por exemplo, a mudança de uma matriz econômica, ela pode surgir por meio de um ecossistema local de inovação. Então, a gente pode não só, por meio da tecnologia e da inovação, melhorar o que a gente faz, mas também ser o propagador de algumas tecnologias próprias. A gente consegue começar a desenvolver tecnologias daqui e exportar. Então, isso acaba gerando benefício econômico também. E talvez até a alteração de políticas públicas, né? Uma coisa que em Itajaí a gente tem buscado bastante é a questão do fundo de inovação. Então, ele é muito importante porque tu começa a destinar uma parte dos impostos para desenvolver as tecnologias. Então, tu destina para essas empresas, para programas, enfim, que estão ligados a isso, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos nesse caminho. E o fundo de inovação, e o sandbox regulatório, que é onde o ecossistema também pode auxiliar, ajudando o governo a estipular um local onde as startups possam testar. Então, tudo isso eu acho que o ecossistema ele é um grande articulador, né? A gente sempre fala que o ecossistema por si só ele não faz nada, mas ele cria um ambiente e ajuda os atores a que eles façam suas ações, a que eles consigam atingir seus objetivos, né? Enfim, tem vários benefícios. Eu cito no meu trabalho benefício social também, às vezes por meio de uma inovação social, melhoria da qualidade de vida, que vem em benefício também de mais recursos, de tecnologia, das pessoas estarem mais conectadas. É infinito, assim, tem bastante coisa. Ah, que legal. Vitória, te acompanhando, assim, e até depois, né, compartilhar tuas redes sociais também para falar um pouco sobre a tua trajetória, mas acho que assim como eu, você também é muito apaixonada, né, por vivenciar essas relações, né, esses ambientes, esses eventos todos, né, que fazem parte. Hoje, assim, alguém que está chegando novo, né, dentro do tema, alguém que está aqui nos ouvindo também, que acha interessante, né, se desperta pela inovação, acho que, poxa, isso pode ser um caminho de estudo, de trabalho. Como tu acha que a pessoa pode começar a se engajar aí nesse universo? Tá, eu vou usar como exemplo a minha mãe. Eu acabei de jogar ela pra fazer um Startup Week, né? Ela gostou bastante do movimento. E acho que até, como eu comecei, né? Quando eu entrei no mestrado, eu não imaginava que eu ia parar na inovação. Na verdade, meu tema nem ia para esse caminho, ia bem para cidade inteligente, mas não focado em inovação e tecnologia. E a comunidade, eu vejo que é uma das primeiras portas de entrada, porque, vamos dizer, não é que ela não tenha regras, né? Mas ela é muito maleável, assim, tá em todo lugar, todo mundo puxa evento, todo mundo pode fazer alguma coisa. A gente tem os Startup Weekends, que são uma baita porta de entrada. E eu acho que o meu caminho, ele foi por ali, ele foi pelo centro de inovação também. Então, às vezes, conhecer, por exemplo, quem mora em Itajaí, em Balneário, Itapema, região, conhecer o centro de inovação já é um baita primeiro caminho. Mas entrar dentro da comunidade, eu também vejo que, nem que seja só no grupo de WhatsApp, sabe? Eu acho que ele te bombardeia de informações, eventos, programas e tudo que tá acontecendo. Então, às vezes, de um evento que surgiu, tu vai lá e tu começa a conversar com as pessoas, e eu acho que é muito disso também, da vontade de estar interagindo. Não adianta. A gente debate muito sobre a agenda ou o calendário comum, que deveria virar uma plataforma, um sistema, e acho que é super válido. Até no meu trabalho eu abordei bastante sobre isso, mas tu tem que querer, né? Tu tem que querer ir atrás, porque nunca vai saber de tudo. Então, acho que estar conectado, seja pela comunidade, pelo centro de inovação, pelos dois, pelo ecossistema, os ecossistemas aqui da região também tem um grupo de WhatsApp. Eu acho que é o início, sabe? E realmente começar a participar. Depois que tu entra, não tem mais como sair, e as coisas vão acontecendo muito naturalmente. Mas eu acho que dentro desses lugares, tu se conecta com pessoas que vão te dando norte, assim. Sejam empresários, sejam pessoas da universidade, até do próprio governo. Eles vão indicando o caminho, e aí cada um vai fazendo sua trajetória diferente, né? Então tu vai escolhendo o que mais faz sentido pra tua vida e como tu consegue se beneficiar de cada coisa, sabe? Às vezes é de um talk de, sei lá, como com investidores, de como captar fundo de investimento, que tu consegue desenvolver a tua empresa,
Ou às vezes por exemplo, a gente fez esses dias sobre jornada do cliente, né? E como usar a tecnologia para isso. Então, a gente tem muita coisa disponível dentro da nossa região. Nossa região faz muito evento, tá muito conectada. E quando a pessoa chega, acho que esses são os caminhos, assim. Entrar pelo menos em um grupo de WhatsApp ou olhar o Instagram e a partir dali é o pessoal, né? É o conversar, é o estar interessado, é o estudar também, como eu fiz. E você comentou do SW, né? Para quem não conhece, o que que é o SW? O Startup Weekend, ele é um evento que acontece em todas as cidades, praticamente, do mundo. Tem uma metodologia que veio da Techstars, que é uma aceleradora dos Estados Unidos, né? E a ideia dentro desse evento, que é uma imersão, então, tipo, sexta, sábado e domingo o dia todo, sexta de noite e o resto do dia todo, desenvolver uma startup em 54 horas, se eu não me engano. E é muito legal, porque tu tem toda uma jornada que eles criaram, desde a fase da ideação de uma ideia, é um problema e qual vai ser a solução e como é que tu vai fazer isso acontecer, e modelo de negócio até o pitch. Então, é uma jornada que os empreendedores vivem, às vezes, um ano, e tu faz em um final de semana. Então, é muito legal, porque te tira da caixa. Quando eu participei na Vertical Construção Civil, nada a ver comigo. E foi incrível, porque não precisa estar relacionado contigo. A metodologia por si só já entrega. E a gente é tão apaixonado, as pessoas que depois saem e começam a organizar, que é o meu caso, porque tu tem um grupo muito, muito unido, tu tem mentores muito capacitados, tu tem um facilitador que viaja o mundo conhecendo startups e direcionando. E tu vê que isso não acaba quando acabou o evento. É uma comunidade que continua, continua. Então, assim, é bem legal. E principalmente pra, tipo, eu não sabia o que era uma startup. E lá eu descobri, e não só descobri, como fiz uma e apresentei uma e trabalho, por exemplo, trabalho em equipe, destravar para falar em público. Todas essas são habilidades que o SW desenvolve em 2 dias, assim. Então, é bem legal. Aliás, recomendo todo mundo participar. Em todos os lugares tem. Aqui em Itajaí vai ter em setembro. A gente acabou de fazer o de Balneário. Itapema também acontece em junho. Então, foi uma das minhas portas de entradas, assim, também para o ecossistema e para estar conectada. Hoje eu estava no Pork e encontrei 2 empreendedores da nossa região e daí eles estavam falando com uma pessoa e ela falou assim, a Vika sabe de tudo, mas é justamente por isso, porque eu me enfiei em tudo. Eu fui fazer o SW, eu fui nos eventos, mesmo sozinha, às vezes eu ia e eu vejo que a comunidade... E o ecossistema como um todo tem muito disso, né? As pessoas irem sozinhas para os eventos, mas todo mundo é muito recepcionado, se conectado, então... Esse é um pouquinho dos potenciais também de estar dentro do ecossistema que, por mais que esteja em estágio inicial, eu vejo ele bem conectado, assim, e ainda bem humanizado. Eu acho que as pessoas que fazem parte, elas são pessoas com um diferencial, assim, porque assim, a menos que você não queira, é impossível você sair sem um amigo, assim. Eu acho incrível, assim, porque as pessoas que eu conheci também, de alguma forma, por relações institucionais ou relações de trabalho, são pessoas que eu admiro pessoalmente, assim, né? Porque são pessoas que brilham o olho para fazer algo pelo coletivo. Tem uma inspiração maior do que a sua própria, né? E eu acho isso maravilhoso, assim, porque te tira da zona de conforto. Quando eu fui mentora do SW em Jaraguá do Sul, tanto que eu conheci ali também o Odilo, que faz parte da comunidade Costa Valley, ele também foi mentor na época. Foi muito maravilhoso, porque eu não fazia a mínima ideia do que ia me esperar como mentora, né? O Anderson, que está na comunidade, né, de Jaraguá do Sul, que me chamou, ele me convidou assim, porque sabia que eu estava trabalhando na CAT, atuava com inovação e tal. E ele falou, Bruna, eu tenho um evento no dia tal, topa vir para Jaraguá e tal. Eu falei, bora! Ok, mas foi embora que eu não fazia a mínima ideia onde é que eu estava me enfiando. Eu só sabia que eu ia passar o final de semana e que eu ia trabalhar. Mas assim, o que que eu ia fazer, como é que ia acontecer e tal. E aí eu cheguei lá, era uma galera com uma energia surreal, fazendo uma movimentação, 8 horas da noite, sexta-feira, assim, levantando ideia, votando ideia, se conectando em grupo, discutindo ideias. Eu fiquei assim, gente, o que que é isso? E assim, foi o final de semana inteiro, até domingo, final do dia, nessa energia.
Eu saí de lá, claro, todo mundo que participa de um SW precisa de uns dias, assim, Pra pra se recuperar. recuperar. Porque é uma intensidade, né, de relacionamento, de conexão, de equipes, assim, que tu sai de lá, tu não sabe se tu quer montar uma empresa, se tu quer dominar o mundo, assim, tu sai meio energizado, assim. Então, todo mundo que depois, né, vai participando, vai se envolvendo em outros e tal. Eu acabei não me envolvendo porque não tem tempo, mas fora isso, eu acho que é muito, muito legal. Vamos colocar depois, pedir para a Vitória também, os links também de algumas comunidades a gente colocar na descrição do episódio, né? Eu acho que para o pessoal depois poder ir seguindo e entrando para iniciar aí essa jornada. Vitória, dentro do sistema de inovação, teve alguma ação promovida lá dentro, algum projeto que tu lembra que te marcou? Dentro do ecossistema de inovação, tu Isso. diz, a gente ainda não teve entregas, vamos dizer assim. A gente tem, como ainda é bem recente, a gente está trabalhando nos projetos, né? Mas acho que a maior entrega de todos eles é tu ver um plano estratégico bem bonitinho, feito a várias mãos, e toda a solenidade que a gente faz, assim, para entregar. Então, acho que eu participei do de Itajaí, estava nesse dia também, e no de Balneário também. Eu acho que é ali que o nosso olho brilha, sabe? Claro que daí depois vem muita dedicação pra gente manter o brilho, porque é trabalho e é um trabalho voluntário, né? A gente dedica tempo, cabeça e conexões, enfim, tudo para aquilo, mas acho que é muito gratificante, assim, a gente olhar e perceber que a gente vai fazer parte de um pouquinho de entrega, sabe? Então, não termina aqui, vai continuar, talvez, acho que para sempre, né? Não tem por que ele não existir. Mas as pessoas vão passando, né? Eu falo dentro da comunidade, hoje tô, tipo, por exemplo, como uma liderança, que eles chamam, apesar de não ter hierarquia, assim, mas a gente tá trabalhando, tá movimentando, tá puxando, tá fazendo. E hoje estou preparando pessoas que estão chegando novas para falar assim, olha, daqui a pouco nós estaremos aqui, então vamos aprender, porque tem que continuar. Então eu acho que é um pouco do que a Bruna falou, assim, de fazer um pouquinho, sabe? Acho que essa é a melhor coisa que tem. Tu entender que, tipo, todas as entregas que estão tendo, por exemplo, dentro da comunidade das cidades, dentro do ecossistema, os planejamentos, porque a gente, de fato, ainda não teve entregas, eventos ou algo nesse sentido, mas entender que tu tá fazendo um pouquinho. E isso vai ajudar alguém, algum empreendedor, alguma coisa vai sair de bom disso. Que legal, bacana. Bom, então para finalizar o episódio, né, gostaria de pedir que você recomendasse talvez um livro, um filme, um documentário, um perfil, rede social, para quem busca, né, inovar ou entender melhor sobre desenvolvimento de ecossistema local de inovação, algo que te inspirou aí nessa jornada. Tá, eu indicaria minha dissertação, Ótimo, pode ser. mas talvez até esse livro que eu também vou ler, e daí a gente vai se descobrindo junto, porque falam, quando eu entrei na comunidade, olha que lindo, né? Quando eu entrei na comunidade, foi o primeiro livro que eles indicaram, mas eu nunca li porque minha defesa eu tava fazendo mestrado, e daí já tava cheia de leituras, mas agora eu quero muito ler, que é o Startup Community, do Brad Feld, e eu não sei falar Ian Hathaway, enfim. E eles explicam como é que funciona a comunidade. E assim, eu vejo a comunidade, porque ela é muito parecida com o ecossistema, então eu vejo a entrada para o ecossistema normalmente pela comunidade. Principalmente para os empreendedores, enfim, às vezes que não representam uma instituição, né? E daí a gente vai lendo junto e todo mundo se conecta junto, mas as minhas leituras, elas foram muito acadêmicas, né? Então, apesar de viver na prática, ainda faltam algumas referências, além das pessoas que a gente já se conecta, né? Mas antes de eu ter entrado no ecossistema, participar de eventos como a Startup Summit fazem total sentido, te mergulha, porque também muitas pessoas, 3 dias, né? Com palestras, assim, absurdas, então acho que também fica a dica de evento. Participar de um SW, com certeza. Entrar no grupo da comunidade também, dos ecossistemas. Eu acho que é um bom caminho. Filmes, não sei indicar. Podcasts também estou à procura, então acho que Tem um muito bom lá do Tem Play. esse LabTech Play acompanhei. é o primeiro. E aí, quem quiser te seguir, te acompanhar aí nessas tuas jornadas, eventos, participações, que é muito legal te seguir na rede social, como é que a gente acha? O meu Instagram é Vica Marques, _, VICA Marques, _, e o meu LinkedIn é Vitória Marques da Rosa.
Na medida do possível, eu tento postar bastante do que eu estou fazendo, mas estou sempre bem disponível, assim, tanto dentro das redes sociais como nos eventos. Se alguém me encontrar por aí, pode chamar para conversar, adoro falar. E acho que é isso, as conexões surgem daí. Em nome do time LabTech, eu agradeço a tua participação. Para quem quiser também escutar mais os podcasts, a gente está disponível no Spotify e agora também no YouTube. Siga também o LabTech nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn E no TikTok. e no TikTok. E é isso. É isso, galera. Até o próximo LabTech Play. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.